Olá, meus amados e queridos irmãos, chegamos então à última lição do nosso trimestre. Estamos aqui para encerrar o nosso trimestre, o último trimestre de 2023. Estamos entrando na lição de número 13, concluindo esse trimestre, concluindo todas as lições. Antes de mais nada, quero dizer para você que é uma alegria muito grande, uma alegria especial ter podido contribuir com o seu conhecimento bíblico, com o seu amadurecimento espiritual através das lições da Escola Bíblica Dominical. A CIB Cabo Frio fica muito feliz em ter a sua atenção, em ter a sua amizade, em ter o seu carinho, de forma que você está sempre aqui conosco, ouvindo e aprendendo mais sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um organismo da Igreja de Jesus Cristo, é um órgão do corpo de Cristo que traz muito conhecimento para que nós possamos amadurecer espiritualmente, crescendo, para sermos melhores cristãos. E é dessa forma que a igreja, que a CIB Cabo Frio, ela investe em tecnologia, investe em preparo, investe em condicionamento de ensino, para que todos os professores da Escola Bíblica Dominical sejam capazes de trazer conhecimento para aqueles que assistem às suas aulas e à sua escola. Para mim, pessoalmente, é uma grande alegria poder compartilhar com você do conhecimento adquirido ao longo de minha vida e dos meus estudos no seminário e na cátedra. É uma alegria grande poder estar aqui compartilhando tudo isso que o Senhor me ensinou durante todo esse tempo da minha vida, durante todo esse tempo que eu estou aqui trazendo para vocês conhecimento da Escola Bíblica Dominical. Partimos então para a nossa 13ª lição. Essa nossa 13ª lição, a última lição do trimestre, também a última lição do ano. Estamos encerrando o ano aí, já vem o Natal, já vem o Ano Novo, tá? E novamente nós estaremos aqui no próximo ano, com a graça de Deus, também construindo e estudando. O nosso título é Uma Carta de Lágrimas. Por que uma carta de lágrimas, querido? Porque nem tudo no ministério são flores, nem tudo no ministério são coisas boas. Há muita coisa boa no ministério, há muita alegria em servir ao Senhor, há muita alegria em estar no meio do povo de Deus e fazer parte da igreja, instruí-la e caminhar com ela, e desfrutar da comunhão com a igreja. É uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita, mas dentro disso, no meio disso, existem também muitas dificuldades, muitas aflições, muitas dores, muitas agonias, e essas agonias elas fazem parte porque o ministro do Evangelho, ele não pode ser encarado como um semideus, como alguém que não tem sentimento. Não, ele tem sentimento, ele sofre, ele sente as dores. E nós sabemos que é muito difícil, e assim como é muito difícil sofrer pressões externas, sofrer injúrias, sofrer pressões, sofrer ofensas, sofrer perseguições externas, é muito duro. Pior ainda é quando essas perseguições, esse sofrimento e essas pressões vêm internamente de dentro do próprio povo de Deus, de dentro da própria igreja. O serviço do Senhor não é algo fácil de se fazer, é algo que se exige muito da vida da pessoa, é muito daquele que se entrega ao Senhor, que quer cumprir um bom ministério. Ele precisa entender que ele não vai encontrar apenas coisas boas, mas que também é muito duro. Muitas das vezes o estigma sobre o líder, a estigmatização vem da própria igreja, a ofensa vem de dentro da própria igreja, a luta vem, o problema vem, a angústia vem de dentro da própria igreja. Isso é horrível, irmão, quando acontece, mas faz parte do ministério. O pastor, ele tem que estar pronto para isso, o apóstolo, o servo de Deus, o ministro do Evangelho, ele tem que estar pronto para isso. E Paulo vai trabalhar essas questões de maneira muito sábia, de maneira muito ele vai externalizar o seu sentimento, né? A gente viu aí que para isso ele vai usar um pouco de sarcasmo, de ironia, para confrontar a igreja, para a igreja poder entender quão doído ele está, porque, como disse em outras oportunidades, quebrar a relação e a amizade, a fraternidade
e uma boa relação entre o líder, o pastor e as ovelhas e a igreja é muito prejudicial à igreja. A igreja que começa a trabalhar e abrigar internamente, ela começa a produzir frutos ruins, sentimentos ruins, atitudes ruins, que denigrem a igreja e fazem com que a igreja não cumpra a sua missão e ajam de forma triste, de forma irresponsável. Ok? Então nós vamos entrar agora no nosso primeiro tópico, no primeiro tópico da nossa lição, a fim de que a gente possa concluir e entender bem o que o apóstolo Paulo quer dizer com uma carta de lágrimas. Vamos então à nossa lição de número 13, uma carta de lágrimas. Refere-se ali aos últimos capítulos do livro de Coríntios. A carta de lágrimas, ela tem esse título, né? Nós vimos lá no capítulo 2, se não me engano, Paulo fala dessa carta de lágrimas. Essa carta de lágrimas é a carta de lágrimas porque ela foi escrita em um momento de grande tribulação, de grande angústia do apóstolo Paulo. Ele estava muito aflito, muito triste com os acontecimentos que vinham ao seu conhecimento a respeito da igreja de Corinto, com os acontecimentos da sua visita à igreja de Corinto. Sua visita o deixou ainda mais apreensivo, mais aflito, porque a igreja foi arredia consigo, a igreja foi dura, a igreja foi desrespeitosa de uma forma assintosa com o chamado e o comissionamento do apóstolo Paulo para trazer o conhecimento dos princípios de Cristo e da palavra de Deus para aquela igreja. Ele estava ali num momento de muita aflição, muito incomodado com o que ele ouviu, a forma com que ele foi ofendido, a forma com que ele foi tratado, e ele estava ali para amar aquelas pessoas, para transmitir o conhecimento e a orientação do Senhor. É muito difícil para um líder, quando ele não é respeitado por sua igreja, é muito difícil para ele transmitir esse conhecimento. Quando a igreja contesta a sua autoridade, ela traz males para si própria, ela impede o seu crescimento, o seu desenvolvimento. A igreja, assim, ela deve respeitar a autoridade apostólica, a autoridade ministerial do seu líder. Ela deve acreditar que Deus o colocou ali para estar ensinando, para estar produzindo conhecimento, amadurecimento e edificando o corpo de Cristo. E Paulo estava muito triste por isso, né? Nesses últimos capítulos, tendo como partido o capítulo 10, o apóstolo Paulo usa de sarcasmo e ironia. Usa porque ele estava ferido. Paulo era um ser humano. Muitas pessoas constroem na sua cabeça de que o líder espiritual, de que o pastor, de que o ministro do evangelho, ele não é uma pessoa, ele é um semideus, um robô, um ser especial. Não, um ser humano que sente, que se ofende, que se entristece. Isso produz dor e ele sente essa dor. Isso é algo muito difícil, muito tratável, muito complicado de se administrar. E o apóstolo Paulo estava ali e ele rebate a igreja, rebate as acusações que lhe foram feitas, rebate as contestações que lhe foram feitas. Ele faz isso assim, de certa forma, usando de sarcasmo e ironia, para que a igreja pudesse entender que ele estava ali por amor, porque ele queria trazer coisas boas para a vida da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele tinha uma relação conflituosa, né? Conflituosa pelos motivos que já foram descritos nas outras lições, né? Em lições anteriores. Isso precisa ser levado em conta ao se analisar o texto. Precisa se entender que é um ser humano que foi ferido, que foi ofendido, que foi maltratado, que demonstrou amor e recebeu raiva, recebeu indiferença, recebeu ofensa. Então isso causa dor, causa angústia e causa muito sofrimento na vida do ministro do Evangelho, na vida do apóstolo. Ele ali, ele está externando a sua dor, externando a sua angústia, porque o fato da igreja contestar a sua autoridade e não ouvi-lo vai trazer prejuízo para a igreja. Isso fere demais o líder cristão, fere demais o servo de Deus, fere demais o ministro do Evangelho, o ministro da palavra de Deus. E mestres falsos versus mestres verdadeiros. Apóstolo Paulo vai tratar ali de quê? Vai tratar da facilidade que os membros da igreja de Corinto, que os coríntios tinham em se deixar levar por pessoas com discurso eloquente, com discurso bonito, carismático, um bom currículo, né? uma boa capacidade de se popularizar e se fazer assim
querido da igreja, né? Carismático é alguém que conquista. E essas pessoas dotadas de um bom currículo, dotadas de uma eloquência, dotadas de um tratamento fabricado, de um tratamento produzido, de uma empáfia, de uma falsa autoridade, isso encantava os coríntios e faziam com que eles perdessem o rumo, perdessem o foco e se atrapalhassem no caminhar cristão, no dia a dia da fé ali no meio do povo. Isso fazia com que eles tivessem muita dificuldade em se entender, em se colocar, e esses falsos mestres, eles são responsáveis pelo conflito entre a igreja e o apóstolo Paulo, porque eles contestavam com os seus argumentos, com a sua lógica, com a sua erudição, eles contestavam a autoridade de Paulo, a integridade moral de Paulo, a capacidade de Paulo, a integridade espiritual de Paulo para ser líder daquele povo, para ensinar aquele povo. Então isso tudo aí trazia muito transtorno, muita questão, e facilitava com que a igreja de Corinto caminhasse para longe de Cristo, ao invés de ir na direção de Cristo. Volto a dizer, como disse ainda há pouco na introdução, a igreja que não respeita o seu líder, que não respeita a autoridade do seu líder, é uma igreja que vai se perder no propósito, que vai se perder na caminhada e que vai trazer muito prejuízo para si, para a igreja toda como um todo, para a comunidade onde está inserida e para o próprio líder espiritual que Deus colocou ali para dirigi-la. É preciso ter discernimento, é preciso ter entendimento e respeitar a autoridade. Esses falsos mestres, como disse, eles foram os responsáveis por fazer, por descredibilizar, por desacreditar e difamar o apóstolo Paulo, tirando a sua credibilidade, a sua autoridade, contestando a sua experiência pessoal com Deus. O apóstolo Paulo usou muitas vezes, queridos irmãos, ele foi obrigado a falar, você vai ver isso no texto, a respeito do seu encontro com Jesus em Damasco, do seu comissionamento pessoal pelo próprio Jesus. Paulo não tinha uma experiência de alguém, Paulo não foi conduzido por alguém, não foi imposto às suas mãos por alguém, mas ele foi comissionado, ele foi chamado, ele foi convertido pelo próprio Jesus no caminho de Damasco, o Jesus ressurreto, o Jesus glorificado. E Paulo ele usa isso para que o povo entenda que a sua autoridade é legítima, porque foi o próprio Jesus quem o comissionou a estar com eles, a produzir filhos para Deus no meio dos gentios. E Paulo ele enfatiza isso várias vezes, mas isso é desgastante, isso é sofrível, isso é complicado, você ficar ali se justificando, você ficar ali tentando mostrar algo que é visível. Basta com que você olhe com os olhos de Cristo, que você vai reconhecer ali naquele servo, naquele líder, o seu chamado espiritual para atuar ali no seio daquela igreja. E Paulo os respondeu a contento. Paulo ele respondeu todas as acusações desses líderes, tudo aquilo que ficou entranhado na cabeça dos coríntios, tudo aquilo que ficou entranhado na ideia, tudo aquilo que ficou ali obstruindo o amadurecimento da relação entre Paulo e a igreja de Corinto. Paulo escreveu nessa carta, Paulo vai trazendo clareza, Paulo vai trazendo sabedoria, Paulo vai trazendo a amplitude no relacionamento com o povo, para que o povo entenda que ele não é o inimigo, ele é o amigo, ele é aquele que traz a mensagem que salva, ele é aquele que traz a mensagem que traz crescimento, que produz a vivacidade e vida eterna através do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo ele tem que trabalhar isso com a igreja, e ele faz através da carta, respondendo todas as possíveis acusações, todas as possíveis ideias que pudessem se formar a respeito da sua pessoa. Paulo vai respondendo a contento, vai fazendo com que tudo isso seja esclarecido através da sua carta, e ele abre o coração, ele rasga o coração e diz que a igreja precisa ouvi-lo, não pode se deixar enganar pelas pessoas externas que se colocam sobre ela, e que elas têm que aprender que o servo de Jesus Cristo é aquele que é chamado por Jesus Cristo, é aquele que é vocacionado e comissionado pelo Senhor para exercer determinada obra. E Paulo vai respondendo isso de forma equilibrada, em alguns momentos, como a gente viu
na lição anterior, de forma sarcástica e irônica, por causa do seu coração ferido, por causa do seu coração sentido. Paulo, ele traz isso, ele faz essa abertura, essa ideia de explicar para Coríntios aquilo que está ocorrendo na sua vida. Entramos então, irmãos, no terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico é: o encontro com Jesus é a base da autoridade. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que o encontro dele com Jesus Cristo é a base da sua autoridade. É o que faz dele o quê? É o que faz dele um apóstolo de Cristo, é um enviado, é alguém que foi chamado, alguém que foi comissionado pelo próprio Jesus. E isso que Paulo está tentando dizer e mostrar para os coríntios. O que ele vai usar? Para quebrar de vez com as alegações e as intrigas dos falsos mestres que querem derrubar e destruir a relação de Paulo com a igreja de Coríntios. Qual é a base? A base é essa. É o encontro pessoal dele com Jesus. Ele estava a perseguir a igreja, ele tinha a autorização de Jerusalém para poder botar em cadeias do Sinédrio, né? Jerusalém, é bom especificar aqui essa questão do Sinédrio, dos doutores, dos sacerdotes. Ele tinha essa autorização para prender os cristãos, botá-los em cadeias, matá-los se necessário fosse. E no caminho de Damasco ele se encontra com Jesus ressurreto. Jesus o cega, Jesus o derruba, Jesus fala com ele, Jesus faz com que ele mude a sua conduta completamente. Paulo diz que ele era um perseguidor da igreja, e a partir deste momento, a partir do encontro com Jesus, ele torna-se um ardoroso, fervoroso defensor da igreja, incapaz de entregar a sua vida, se necessário fosse, para que o evangelho de Jesus Cristo fosse plantado, fosse divulgado, fosse difundido no meio dos homens, a fim de que alcançassem a salvação através de Cristo Jesus. Paulo, ele usa isso, né? A minha autoridade não vem de mim mesmo, a minha autoridade vem de Cristo. O chamado que Cristo fez a mim e da ordem que ele me deu para que eu fosse até os gentios e levasse o evangelho, a mensagem da salvação. E foi assim que ele alcançou os coríntios. Os coríntios, eles precisavam entender isso. Paulo estava dizendo: foi assim que eu cheguei a vocês. Eu cheguei a vocês por meio de Cristo. O Cristo que me salvou, o Cristo que transformou a minha vida, o Cristo que me transformou de perseguidor e defensor da igreja, é o Cristo que veio trazer salvação para vocês através da minha vida. E a minha autoridade não está em mim mesmo, no meu conhecimento, na minha intelectualidade, na minha razoabilidade, não. A minha autoridade está no chamado que Cristo fez a mim pessoalmente. E aí Paulo começa a trabalhar todas essas questões nessa carta, a fim de que a igreja de Corinto pudesse entender que ele tinha sim autoridade do próprio Cristo para exercer a função apostólica. Ele aproveita e fala do espinho na carne, enviado por Satanás, né? O inimigo que Satanás botou nele, que Cristo permitiu que fosse posto nele, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se ensoberbecesse, que ele não ficasse orgulhoso e nem autossuficiente. Para Paulo entender que a graça de Cristo bastava para ele, de forma que ele pudesse realizar a obra que Cristo separou para fazê-lo, das limitações que Cristo deixou. Paulo entende que aquele espinho, aquela dificuldade que foi anexada à sua vida, ela visava pura e simplesmente mantê-lo no centro, mantê-lo no foco, sabendo que ele não era nada, mas Deus é quem é tudo, e ele era apenas um instrumento do Senhor, usado pelo Senhor para cumprir a sua tarefa, a sua missão. Isso o Paulo faz em alusão a Jó, né? Você não leu o livro de Jó ainda, você pode ler o livro de Jó, e você vai ver lá a semelhança entre o discurso de Paulo e a realidade de Jó, lá no Velho Testamento. Okay? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Paulo estava ali dizendo para os coríntios que é na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque quanto mais fraco nós somos, mais dependentes nós somos do Senhor, e quanto mais dependentes nós somos do Senhor, mais fortes nos tornamos por causa de Cristo.
né? Podemos fazer o impossível por causa de Cristo, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo. E Paulo estava dizendo isso: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na minha fraqueza, pois é na minha fraqueza que o Senhor é forte. E eu sou dependente dele. Então a graça de Cristo bastava para Paulo. Era esse o contexto do espinho. Por isso que ele estava falando, ele não estava lamentando o espinho, ele estava dizendo que o espinho era algo que Deus permitiu que estivesse na sua vida a fim de corrigi-lo, de não permitir que ele se ensoberbecesse ou que ele se engrandecesse por si mesmo. Mas isso não o impedia de realizar a obra, porque a sua autoridade estava onde? Estava no seu chamado de Cristo, por Cristo. O que significa dizer que o poder de Deus, ele ressoa mais de uma boca que as assumiu. Não ter poder nenhum é completamente dependente de Cristo. Ou seja, a nossa fala, a nossa vida, as nossas conquistas, os nossos projetos enquanto líder espiritual, servo de Jesus Cristo, ministro do Evangelho, elas são reflexo daquilo que Cristo faz na vida da gente e não do nosso próprio esforço, da nossa própria intelectualidade, não dentro da nossa própria autoridade. A nossa autoridade vem de Cristo. E é assim que Paulo fala para Coríntios: a minha autoridade vem de Cristo, eu falo em nome de Cristo, eu exerço autoridade sobre vocês em nome de Cristo Jesus. É isso que Paulo está tentando explicar à igreja de Coríntios. Tá? Eu tenho autoridade porque essa autoridade não vem de mim mesmo, mas foi dada por Cristo Jesus, que os salvou. Ok? Concluindo, né? Isso significa que o reino de Deus sobre o qual Cristo governa foi promovido pelas circunstâncias que o apóstolo encontrou. Embora as dificuldades e fracassos diários não sejam facilmente digeridos por nós, como realizações pessoais, elas não são desperdiçadas. O que é que Paulo está dizendo? Tudo que acontece na nossa vida, seja bom, seja ruim, seja difícil, seja fácil, é para o nosso crescimento, não é para ser desprezado. As coisas ruins que ocorrem na nossa vida, as dificuldades que enfrentamos, as lutas pelas quais passamos, elas não devem ser desperdiçadas, mas elas devem ser observadas como algo que Cristo está a usar para nos ensinar alguma coisa. A gente precisa entender isso. Nada é desperdiçado, tudo Deus usa para nos instruir, para nos exortar, para nos dar entendimento, para nos capacitar para exercer a sua obra. É isso que Paulo está falando, ok? É isso que Paulo está dizendo, que nada na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, é desperdiçado. Tudo Deus usa para nos trazer clareza. Tudo Deus usa para nos fazer seu servo, para nos fazer caminhar ali na sua obra, no seu projeto. Apesar de todas as dificuldades, vamos tentar vivenciar as dores da vida como estratégia não revelada do tecelão celestial. Vamos buscar nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas aflições, lições que Deus nos traz para podermos o quê? Para podermos crescer com isso, para podermos amadurecer espiritualmente, para podermos entender quão grande é a nossa dependência e entender que quanto mais dependente de Deus nós somos, mais felizes nos tornamos, mais fortes nós somos, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Essa é a lição que Paulo está trazendo para nós. A gente precisa compreender isso, ok? A gente precisa entender, muito bem entendido isso. Isso tem que ficar muito aclarado para nós. Pensar e agir. Pensar e agir. O ministério pastoral nem sempre é tranquilo. Há dias muito difíceis, em especial diante de conflitos com as ovelhas. Há dias para o consolo e outros para a disciplina. Em uma situação de conflito, tente se colocar no lugar das ovelhas. Agora, de forma contrária, coloque-se no lugar do pastor. Consegue verbalizar a distinção entre esses dois momentos de reflexão? O sentimento que você tem quando você é líder é o mesmo que a ovelha tem quando está sendo quando está em conflito com o líder? Tá?
A questão é de empatia, um no lugar do outro. É o pastor entender a ovelha e a ovelha entender o pastor. Para quê? Para que haja consenso, os dois caminhem no mesmo propósito, a fim de que a obra de Deus ela não seja impedida. O espinho na carne de Paulo é uma manifestação da soberania de Deus para trabalhar a humildade na vida do apóstolo. Você consegue descrever alguma situação de espinho na carne em sua própria vida? Analise aí. Você acha, você acredita que tem um espinho na carne? Você consegue enxergar essa realidade do espinho na carne na sua vida? Observe aí e pense e responda. Eu posso falar por mim, com certeza eu tenho um espinho na carne. Tá? Eu entendo da mesma forma que Paulo que Deus permite que isso aconteça para que eu não me ensoberbeça, para que eu não ache que eu sou melhor, que eu posso ser superior a quem quer que seja. Tá? Eu entendo dessa forma. Uma excelente característica a ser desenvolvida na vida é a capacidade de não guardar mágoa ou rancor após uma discussão. Isso é fundamental em qualquer grupo ou vivência comunitária. Você poderia destacar com isso como isso pode ser desenvolvido em sua vida? Queridos, eu vou dizer uma coisa muito prática e muito rápida para você. A partir do momento que você aprende verdadeiramente dispensar perdão, já não existe mais mágoa na sua vida. Com certeza o amadurecimento espiritual traz para a gente uma visão mais ampla do reino, e essas coisas mais menores, essas coisas mais subdesenvolvidas, essas coisas menos produtivas para a igreja, elas passam a não nos afetar mais, e nós podemos caminhar sempre produzindo o melhor para o reino, fazendo coisas melhores. Mas é preciso que a gente aprenda a perdoar de verdade, nos moldes do Senhor, e não nos moldes que a gente acha que é. Tá? Isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada internamente. Se você conseguir trabalhar isso internamente, se você entendeu o poder do perdão, realmente você vai conseguir levar isso a sério na sua vida e fazer com que isso seja bastante produtivo para você, ok? Deus abençoe sua vida, muito obrigado, foi a última lição do trimestre, nos vemos no próximo trimestre com a graça de Deus, e eu espero que você esteja aqui conosco e traga outras pessoas para acompanhar as nossas lições juntamente com você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, tenha um ótimo ano novo, um Feliz Natal, e que Deus possa nos dar muitas outras oportunidades de estarmos juntos, construindo aí o nosso crescimento espiritual através da sua palavra. Deus te abençoe.